Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante na nossa Constituição: a liberdade religiosa. O que significa de verdade o que está escrito lá no artigo 5º sobre crença e culto? Vamos desvendar isso juntos? Para começar, vamos direto ao ponto com uma dúvida que muita gente tem. É comum pensar que um Estado laico ou secular é um Estado que vai contra a religião. Mas será que é isso mesmo? A resposta é não, de jeito nenhum. Na verdade, é exatamente o contrário. Ser laico não significa querer apagar a religião da vida pública. A ideia é que o Estado seja neutro para garantir que todas as fés, e até a falta de fé, possam existir livremente lado a lado. O papel do Estado, então, não é de ignorar, mas de proteger ativamente esse direito. Ok, mas onde é que está a base legal para tudo isso? Bem, o fundamento de toda essa discussão está lá no artigo 5º da nossa Constituição, especificamente no inciso 6º. O texto parece curto, né? Mas cada palavrinha ali tem um peso enorme. Pensa só, inviolável. É uma palavra muito forte. Ela basicamente diz que a liberdade de pensar, de acreditar e de praticar uma fé é um direito fundamental, um direito que não pode ser desrespeitado de jeito nenhum. A gente pode quebrar essa garantia em três partes, três pilares. O primeiro é a liberdade de consciência, que é o direito de acreditar no que se quiser. O segundo é a liberdade de culto, ou seja, o direito de colocar essa crença em prática. E o terceiro, que é fundamental, é a proteção dos locais de culto, para garantir que esses espaços sejam seguros, tanto fisicamente quanto legalmente. Certo? Mas como essa proteção acontece no dia a dia? Um exemplo bem direto é a imunidade de impostos. A Constituição proíbe o governo de cobrar impostos, como o IPTU, por exemplo, de templos de qualquer religião. É uma forma bem prática de garantir que o poder financeiro do Estado não vire um jeito de atrapalhar a liberdade de culto. E olha só, essa proteção é ainda mais ampla do que parece à primeira vista. O STF já entendeu que essa imunidade não vale só para o prédio do templo em si. Ela se estende para outras propriedades que são essenciais para a atividade religiosa, como, por exemplo, cemitérios. Eles são vistos como uma extensão do local de culto. Mas, como quase tudo no direito, essa liberdade não é um cheque em branco. E é aqui que as coisas ficam mais fascinantes e também mais complexas. É quando a liberdade religiosa entra em rota de colisão com outros direitos que também estão lá, protegidos pela Constituição. Vamos ver como esses conflitos se resolvem. O primeiro grande conflito que a gente vai ver envolve rituais e a proteção dos animais. Religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, têm práticas que envolvem o sacrifício de animais. E isso levanta uma questão bem delicada. A liberdade de culto passa por cima das leis de proteção animal? Pois é, o STF teve que colocar esses dois direitos na balança. De um lado, o livre exercício do culto, do outro, a proteção aos animais. A decisão final foi que, nesse contexto específico dos rituais, a lei que permite o sacrifício é constitucional. O entendimento do tribunal foi que a liberdade religiosa deveria prevalecer para não acabar inviabilizando a prática daquela fé. Agora, vamos para um cenário ainda mais sensível. As testemunhas de Jeová, por conta de suas crenças, não aceitam transfusões de sangue. O que acontece quando um paciente precisa de uma transfusão para sobreviver? É o direito à vida contra a liberdade de crença. E agora? Aqui a resposta da justiça é bem sutil e faz uma distinção que é crucial. Se o paciente é um adulto, uma pessoa com capacidade de tomar as próprias decisões, o que prevalece é a autonomia da vontade, ou seja, a pessoa pode recusar o tratamento. No entanto, se o paciente for menor de idade, a história muda. Aí, o direito à vida pesa mais, e a equipe médica pode sim fazer a transfusão, mesmo que os pais sejam contra. Outro ponto de muita tensão é a fronteira entre expressar a própria fé e atacar a fé dos outros. O STF deixa isso bem claro. O discurso que foca em explicar e defender as próprias crenças está protegido. Mas a partir do momento em que o discurso vira um ataque, começa a diminuir ou a incitar a ódio contra outra religião, aí ele deixa de ser liberdade de expressão e vira discurso de ódio. E isso não tem proteção nenhuma da Constituição. Além da liberdade de praticar o culto, a Constituição se preocupa com o acesso à fé em situações bem específicas. É isso que a gente vê no inciso 7º, que fala da assistência religiosa em locais de internação coletiva. Esse texto garante que pessoas que estão em prisões, hospitais ou mesmo em quartéis tenham o direito de receber apoio espiritual da sua religião. A ideia é simples: mesmo que uma pessoa esteja sem sua liberdade de ir e vir, ela não pode ser privada da sua liberdade de crença e de prática religiosa.
E aqui a gente vê de novo o papel do Estado laico em ação. Veja bem, o Estado não oferece o serviço religioso, ele age como um facilitador. Ele garante que o acesso exista, mas a assistência mesmo é privada, feita por representantes de cada fé. Assim, o Estado se mantém neutro. Então, o que a gente pode perceber com tudo isso é que a liberdade religiosa não é um conceito parado no tempo, engessado. Pelo contrário, é um direito vivo que está sempre sendo negociado, pesado e balanceado com outros valores que também são fundamentais para a nossa sociedade. Para a gente fechar, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, a Constituição é uma protetora ativa da fé. Segundo, essa proteção tem limites, ela precisa conviver com outros direitos. E terceiro, o Estado laico é um garantidor de liberdades e não um provedor de religião. E para terminar, fica uma reflexão. A gente viu como a justiça lida com esses conflitos hoje. Mas e o futuro? Como é que a internet, a inteligência artificial ou mesmo novas formas de espiritualidade vão desafiar e, quem sabe, até mudar o nosso jeito de entender a liberdade religiosa? É uma pergunta que fica no ar.